Estamos começando ao C de QSMS, ok? E aqui nós estamos falando sobre qualidade, segurança e meio ambiente, né? QSMS, do trabalho. Muito bem, pessoal. O que que a gente... Eu vou direcionando aqui o estudo de vocês na apostila, e conforme eu for falando, vocês já podem ir anotando ou então assimilando, que é o que pode cair no seu questionário, ok? Muito bem. No capítulo de número 2, em resumo, ele vai falar aqui como que você deve trabalhar em equipe, ok? Você, como um futuro técnico da indústria, você tem que entender o seguinte: todos os departamentos eles não têm um serviço ou um trabalho isolado. Todos eles trabalham em equipe. Por que isso? Porque cada departamento ela tem o que? Ele tem uma tarefa, uma aptidão diferente para que toda a empresa possa prosseguir e fazer seu trabalho com o máximo de eficiência possível. E você, como um futuro técnico, você tem que entender o seguinte: que quando você entrar na empresa, seja ela qual for, dependendo da sua experiência, seja ela pouca ou não, você vai trabalhar em equipe com pessoas também que têm mais experiência que você, ou também com menos experiência que você. E um dos intuitos aqui dessa parte de QSMS é despertar esse senso de trabalho em equipe em todos vocês. Porque só faz progredir um bom trabalho quando você trabalha em grupo, quando você tem um foco e o que que acontece? Todo esse foco ele é canalizado para fazer a tarefa da melhor forma possível, ok? Então aqui ele dá alguns exemplos, como por exemplo, trabalho de formigas, jogos, por exemplo, em que nós temos times, onde ele destaca que Michael Jordan, que foi o maior jogador de basquete de todos os tempos, e ele fala a respeito que ele ganhou tantos campeonatos e perdeu justamente porque trabalhava em equipe, ok? Então, o trabalho de equipe, ele tem esses objetivos: alcançar o máximo de eficiência possível, mostrar que todos têm a sua completude, a sua parcela de participação, e que as atividades elas não são complementares, mas são complementares quando não há divergências, mas convergências de todos, atendendo sempre às metas, tendo sinergia, responsabilidade e colocando em pauta sempre o quê? As habilidades. Um outro fato que é muito importante aqui nesse tópico 2 que ele destaca, o autor destaca, são as relações interpessoais. Você há de convir comigo que quando nós trabalhamos num local onde não há uma boa sinergia, onde não há uma boa empatia entre os colaboradores, onde tem gente marrenta, briguenta, fica-se um local muito ruim de trabalho. Porque certamente quando você precisar daquela pessoa ou aquela pessoa precisar de você, aquela empatia que você tem, né, como um lado pessoal, ela cai por terra. Por isso, pessoal, que eu sei que é muito difícil separar aquilo que é interpessoal com aquilo que é profissional, tá ok? Mas tem que ter essa separação. Um, a gente vê muito isso em exemplos tipo aqueles programas de pequenas empresas, grandes negócios, ou até mesmo em grandes negócios por aí, ou então até em documentários, casais que se deram bem na vida profissional porque souberam separar o lado amoroso, o lado do cotidiano, com o lado profissional. É isso que cada um tem que ter. Um dos grandes problemas que nós temos hoje dentro das empresas, né, e que se fala muito, é a questão de assédio, questão de chefes que extrapolam demais, que ofendem o funcionário, e tudo isso atrapalha e muito o bom andamento da empresa, tá ok? Então, isso aqui já fala o quê? Que todos nós temos que ter umas boas relações uns com os outros. Isso aqui é o que ele destaca nesse capítulo aqui, nesse tópico 2.2. Agora no tópico de número 3, beleza? Nesse tópico é onde eu gostaria de entrar. Muito bem. Antes de mais nada, pessoal, a Revolução Industrial
foi sim um fato que mudou a história e o cenário dentro do mundo ocidental e também no mundo oriental. Mas falando do nosso mundo, a parte ocidental do globo, o que que aconteceu? A Revolução Industrial modificou a forma como a sociedade vivia, como ela produzia e também como ela estava o quê? Interessada em melhorar, isso falo do ponto de vista da indústria, como ela estava preparada e modificando, né, aquela conjuntura antiga para melhorar a qualidade na entrega de produtos e serviços. Um dos grandes problemas que nós temos, que nós já vivenciamos ao longo da história, foram as guerras. Mas querendo ou não, pessoal, quando sempre que eclodia uma guerra, o que que avançava? Não somente a indústria bélica, mas também a indústria de um contexto geral. Porque numa guerra você precisa ter suprimentos, você precisa ter armamentos, você precisa ter recursos para que o exército que está lutando ou está empenhado na batalha tenha as melhores condições de luta possível. Então foi com essa visão que depois da Segunda Guerra Mundial, como aqui se destaca, que terminou em 1945, que eu até sugiro a vocês que quem não viu, assista o filme A Lista de Schindler, né, que é muito bom para recomendação no final de semana. O que que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, as empresas estavam vendo o quê? Eu preciso melhorar a questão da minha qualidade. Eu preciso ter, no menor tempo possível, o máximo de eficiência e tenho que ter o quê? O máximo de entrega também, evitando sempre o quê? Ao máximo possível os desperdícios. Pois muito bem, pessoal. E foi assim que surgiu a gestão da qualidade. A gestão da qualidade nada mais é do que um compêndio teórico, aonde, através de aplicações teóricas dos processos de produção dentro da empresa, se descobre quais são as melhores ferramentas que se pode utilizar para controle de processos e aumento da qualidade dos serviços também, tanto de produção como de entrega. E tudo isso, pessoal, começou com os autores Frederick Taylor e Henry Ford, ok? Esses dois caras aqui, eles eram engenheiros nos Estados Unidos e que foi a partir deles que começaram a surgir as indústrias automobilísticas. A Ford veio a partir desse nome, de Henry Ford. O que que eles estavam tendo em mente? Eu tenho que produzir o máximo possível, então eu tenho que contratar trabalhadores, e na época não tinha salário fixo. O salário era por produção e por horas. Tanto é que o trabalhador naquela época, ele trabalhava de 10 a 12 horas por dia, tá ok? E um filme que retrata muito bem esse tempo, essa fase vigente da época, é o filme do Charlie Chaplin, o famoso filme Tempos Modernos, onde que ele aperta um monte de parafusos, aperta um monte de engrenagens, porque ele já estava tão habituado e tão repetidamente com aquele trabalho que ele o quê? Ele apertava sem ver. Ele comia apertando os parafusos, entre aspas. Então, estava mostrando o que o trabalhador estava passando naquela época, beleza? Só que tinha um porém. As empresas de Taylor e de Ford, elas estavam tendo uma série de desperdícios, certo? E os Estados Unidos, nessa época, já era consagrada como a maior potência da época. Todavia, e entretanto, como eu disse aqui, a Segunda Guerra acabou em 1945. Então, houve o quê? As duas bombas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. O Japão estava um país completamente arrasado pela guerra, certo? Então, a indústria japonesa, a mão de obra japonesa e tudo o que representava aquele país como um verdadeiro país imperialista, depois das duas grandes guerras, da Segunda Guerra Mundial e das duas grandes bombas que caíram na cidade de Hiroshima e Nagasaki, o Japão entrou numa crise muito profunda. O grande salto e a grande solução foi o que? Investir em educação.
Foi então que o governo japonês, pessoal, contratou o americano Edward Deming, tá? Para olhar e supervisionar como que as fábricas e os investimentos estavam acontecendo dentro da indústria japonesa. Deming, ele é um dos chamados gurus da qualidade. Deming, ele fez um método de controle estatístico. O que que ele quis dizer com isso? Vamos aqui. Deming, Deming, ele é considerado o pai da gestão da qualidade. Gestão da qualidade. O que que ele quis dizer com isso aqui? Ele percebeu que uma das formas mais importantes, lucrativas e também necessárias para aplicar numa empresa era o controle estatístico da qualidade. O que que ele quis dizer com isso? Por exemplo, se o departamento de produção, vamos supor numa empresa que, vamos supor de bebida, cerveja, vamos supor, o meu departamento de produção, ele está tendo uma margem de acerto de 76%. Isso aqui eu vou falar que é a produção. Produção. O meu departamento de transportes está tendo 37% de eficiência. Transportes. E o meu departamento de qualidade está tendo 48% de eficiência, onde eu averigo o produto. Qualidade. Muito bem. Então, se eu produzo isso e eu tenho 76% de produção, 37% de transportes que está me dando eficiência e 48% da qualidade, o que que ele fez? Ele disse o seguinte: olha, não tem como eu deslocar e ficar uma coisa separada. Porque se a minha produção está produzindo acima da média, e vou colocar a média aqui como um parâmetro bom acima de 75%, eu quero saber por que que o meu departamento de transportes está tendo esse tipo de coisa, esse tipo de resultado, e o da qualidade também está tendo esse tipo de resultado. O que que ele fez então? Ele fez um controle estatístico, em que ele disponibilizou o seguinte: para que a produção esteja nesse patamar, continue 76%, mas pode melhorar, pode aumentar. O meu departamento de transportes, por que está dando esse problema? Ah, é porque a frota está muito antiga? Pode ser. Ah, eu preciso contratar mais pessoal? Também é um ponto. Ah, eu preciso de um maquinário melhor, eu preciso de uma oficina que esteja dentro da empresa ou que esteja de acordo com a empresa para que qualquer caminhão que der algum problema possa ser substituído ou ser rapidamente consertado e enviar a minha mercadoria? Sim. E aí levantava os pontos. Departamento da qualidade, está faltando pessoal especializado? O problema são nos fornecedores? Qual o produto que eu estou utilizando para ter a melhor qualidade possível?
Então, ele fez tudo isso a partir de controle de estatística. Ele utilizou um princípio que é muito notório, que a gente chama, e a gente estuda isso em cálculo principalmente, que ele pegou o método. Deixa eu escrever aqui. Método. Opa, então a questão está travando. Tá travando de novo. Método. Que a gente vê só em nível superior. Método estatístico. Método estatístico de Gauss. É um método muito complicado, mas ele não é o mais o usual hoje em dia. Existem métodos estatísticos de controle estatístico muito mais atuais. Um dos mais atuais hoje em dia é um método que muitas empresas adotam, que é um método de Monte Carlo. Método de Monte Carlo. Pois muito bem. Então ele fez esse tipo de averiguação. E o que que ele fez? Uai, se o meu transporte está ruim, então tem que melhorar aqui em 3%. Aqui eu tenho que melhorar 12%. Tem que contratar mais gente? Então vamos contratar mais motorista. Ah, eu preciso de uma oficina com equipamentos melhores. Então, se eu estou pegando parte do lucro da empresa, eu tenho que investir no setor de transportes. Então, quanto que eu vou investir? Eu vou investir 15%. Somando tudo isso, aqui dá 27, 30, com mais 37, 67. E o que que ele fez? A gente precisa melhorar o padrão. Então, precisamos sempre achar alguma outra variável para que possa acrescentar aqui. Foi isso que ele fez dentro das empresas japonesas. Em resumo, pessoal, quando Deming foi para o Japão, juntamente com outro estudioso, que é um dos gurus da qualidade total, que é Juran, eles ensinaram os engenheiros, eles ensinaram como que as empresas japonesas deveriam desperdiçar o mínimo possível, tá? E esses dois aqui foram responsáveis pela criação do sistema Toyota que nós vemos hoje. Se você acha que o carro da Toyota é muito bom, tanto os antigos como os mais novos hoje em dia, então veio a partir de onde? Veio a partir das o quê? Veio a partir dos ensinamentos de Temen e de Jura, tá ok? Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Podemos continuar? Alguma Sim, dúvida? professor. Beleza, então vamos voltar na apostila de novo. Beleza. Isso aqui ele fala. Isso com o tempo, pessoal, foi se alastrando. Então a gestão da qualidade, ela passou o quê? A ter padrões internacionais. Quando perguntarem para você, indústria 4.0, você já vai logo falar o quê? Começou no Japão, tá? Com o avanço da robótica, da química fina e de outros o quê? Equipamentos tecnológicos que nós vemos hoje. Isso fez com que os níveis de exigência e competência nas indústrias internacionais de qualidade dos produtos e serviços aumentassem. E aí vem uma questão muito importante que eu peço para vocês que gravem com muito apreço nesse instante. No Brasil, perdão, nós temos a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Dentro da ABNT,
foi adotado também um padrão de qualidade. Esse padrão de qualidade é a ISO 9000. Então, no seu questionário, se perguntarem para você lá e falarem assim, qual dos parâmetros abaixo consagra-se como o padrão de exigência da qualidade nos serviços e produtos brasileiros? Você vai responder que são pertinentes à norma ISO 9000. O ISO 9001, ele já é um outro padrão. Ele determina as condições para que haja um sistema de gestão da qualidade. Ou seja, as empresas elas têm que se adequar a certos padrões para que assim possam ter o quê? A garantia e o selo ISO 9000, que é o selo de qualidade que o governo federal dispõe para as indústrias, ok? Outro ponto muito importante aqui: terminologias e procedimentos. Dentro do sistema de gestão da qualidade, dentro da ISO 9000, existem o quê? Alguns pontos em específicos que compõem o conjunto de documentos para que a empresa possa se estabelecer como viavelmente de qualidade. Esses pontos aqui são política da qualidade, manual da qualidade, objetivos da qualidade e procedimentos documentados e registros requeridos. Tudo isso garante com que a empresa receba o quê? A ISO 9001. Ou seja, todos esses pontos que foram lidos aqui são o quê? Documentos, são o quê? Melhorias que a empresa vai fazer para que essa empresa ela possa receber dentro da ISO 9000 a ISO 9001, que é um padrão de qualidade, ou seja, a ISO 9001 nada mais é do que os padrões que a empresa está seguindo, que as competências que ela está gerindo, para que ela tenha o quê? Garantias que está fazendo um bom serviço de qualidade, ok? Muito bem. Aqui são os pontos, né, das normas brasileiras de regulamentação, das normas ISO, que vocês vão ter acesso, ok? Para lerem aqui, mas que no questionário, né, eu pergunto apenas a diferença. Teve uma questão lá que pergunta a diferença entre a 9000 e a 9001, ok? Beleza. Princípio da gestão da qualidade. Pessoal, dentro da empresa, o que que nós temos que ter em mente? Eu tenho que satisfazer o meu cliente. A gestão da qualidade, ela tem o foco justamente em satisfazer as necessidades e as expectativas do cliente. É a mesma coisa, por exemplo, que você já ouviu falar de propaganda enganosa. Vamos supor que você está vendo uma propaganda na internet de um sabão, né? Um sabão em pó, que lá ele lava tudo, né? Tira barro, tira tudo e não sei mais o que, não sei mais o que. E é de, digamos assim, padrão altíssimo de qualidade. Mas quando você compra e você vê que aquilo não é aquilo que está apresentando na propaganda, o que acontece? Você pode entrar num juizado de pequenas causas, alegando que você foi o quê? Enganado, ok? E que a propaganda não diz respeito ao que você vê o que na realidade, ok? Um ponto aqui muito importante aqui. Isso aqui aconteceu alguns anos atrás. Teve um cliente que uma vez entrou com um processo contra o McDonald's aqui no Brasil. Por quê? Quando você vê, né, o sanduíche, é, quando você vê o sanduíche, você acha que é um tamanho que gigantesco. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Estão vendo aqui? Sim, professor. Beleza. Sim. Olha só. E nessa hora, hein? Deixa pra lá. O que acontece? Esse cliente, ele pediu um Big Mac, quádruplo, né? Mais ou menos aqui, desse jeito aqui. E o que aconteceu? Na propaganda, o sanduíche parece que não cabia entre as mãos. E quando ele pegou, era um sanduíche bem pequeno. E o que que aconteceu? Ele entrou no juizado de pequenas causas e ganhou.
beleza? Tanto é que a empresa hoje, muito raramente, faz uma coisa desse tipo. Por quê? Porque atestando que o peso, o, a quantidade de carne que estava aqui era insuficiente, então o cliente acabou ganhando da empresa, certo? Então, esses são apenas um exemplo do que de fato já aconteceu aqui no Brasil. E dentro desses princípios, pessoal, se destacam o quê? Dentro da gestão da qualidade. Como eu disse a vocês, foco no cliente, liderança, envolvimento de pessoas, abordagem de processo, abordagem sistêmica e organizada para a gestão, melhoria contínua, abordagem real para a tomada de decisões, benefícios mútuos nas relações com fornecedores. Então, se surgir uma pergunta para você no seu questionário, dizendo assim: devemos considerar que a gestão da qualidade é um dos padrões que mais refletem produtos e serviços dentro das organizações atualmente. Hoje o foco é simplesmente satisfazer o cliente, fazendo com que este, né, assimile grande parte dos produtos e também dos serviços que estão aqui à disposição. Destacam-se alguns princípios. Ao todo, são quantos princípios? Você vai colocar foco no cliente, lideranças e envolvimento de pessoas, 3. Abordagem de processos, 4. 5, 6, 7, 8. Então, se perguntarem a quantidade, são 8 o quê? Princípios, que constituem o quê? Constitui a base para que você possa fazer o quê? Avaliar uma empresa de acordo com os padrões da qualidade. Um ponto muito importante que eu tenho que destacar aqui como administrador. Pessoal, uma das coisas que mais se via antigamente, né, isso aí principalmente na época da Guerra Fria, eram as espionagens que tinha entre cada lado dos governos, tá ok? Espionagens para saberem, principalmente quem estava desenvolvendo as melhores armas, quem estava construindo satélites ou novas tecnologias, ou o lado da União Soviética ou o lado dos Estados Unidos. Então, pessoal, o que que aconteceu? Como eu disse para vocês, as guerras que motivam o crescimento industrial. Então, houve sim uma abordagem sistêmica, justamente para quê? Eu preciso do máximo possível de dados, eu preciso canalizar esses dados, o quê? Que eu obtenho, para mim construir algo que vai ser cada vez melhor. E outra coisa que é muito importante, ter melhoria contínua. É o que nós chamamos de um dos pontos, né, que vem do japonês, é o Kaizen. É sempre fazer da melhor forma possível todos os dias. Ah, se hoje eu fiz, digamos aqui no meu trabalho, eu me avalio e eu estou hoje com um parâmetro de 66%, amanhã eu quero chegar aos 70%. É sempre melhorar, é sempre ter uma constante e uma reta, o quê? Ascendente no seu gráfico de melhoria. Beleza? Então, é isso que naturalmente a cultura japonesa nos trouxe nessa abordagem da gestão da qualidade, ok? Por quê? Quanto mais informações eu tenho, mais dados eu tenho, mais fácil será eu tomar uma decisão. Por exemplo, vamos supor aqui, vamos supor que você está numa fila de um carro, no feirão de carros. Se você não tiver atenção, você pode trocar coelho por lebre. Ou seja, você pode, ao invés de fazer um bom negócio, você pode fazer um negócio muito ruim. O que que acontece? Tem compradores, né, que levam nesses feirões, nesses leilões, um cara que já sabe quando o carro é batido e quando ele não é. Ou então tem gente que já leva um equipamento e com o olhômetro mesmo, devido à sua grande experiência, ele já sabe. Esse carro foi batido. Ah, esse carro aqui veio de leilão. Esse carro aqui foi confiscado e não sei mais o quê. E é que nem diz o velho ditado, né? Quando a esmola é muito alta, até o santo desconfia. Então, o que que acontece? Quanto mais dados eu tenho sobre aquele carro, por exemplo, qual o ano dele? Vamos supor 2021, certo?
Eu tenho quilometragem, tudo bem. Eu tenho que ver o motor está bem, está funcionando muito bem, não tem nenhuma peça se soltando, está tudo tranquilo, está tudo bem. Os bancos estão bem conservados. A questão da queima de combustível, o filtro, a vela, elas estão em ótimo estado de conservação? Sim, estão. Então, todos os dados de análise que você obtiver vai dizer para você se essa é a melhor decisão. Por exemplo, se esse carro de 2021, vamos supor que temos um carro de 2021 que ele não está tão conservado assim, mas um carro anterior, 2020, que é uma outra marca, né? Mas que está bem conservado, que tem tudo aquilo lá nos bons parâmetros para que você tome aquela decisão. Ou seja, você vai escolher o carro de um ano anterior, mas que ele está o quê? Muito mais conservado e muito mais valorizado. Então, é isso que ele vai exigir de você. Os princípios da gestão da qualidade, pessoal, eles têm que ser o quê? Contínuos dentro de uma organização. Por quê? O trabalhador, uma das coisas que a gente mais prioriza na liderança nos dias de hoje é o que é dos trabalhadores participarem em conjunto nas tomadas de decisão dentro da empresa. Quer ver um exemplo? Quem lembra aqui daquele programa que passava no Fantástico, aquele bloco que passava no Fantástico, o chefe misterioso, alguma coisa assim, que o cidadão lá era uma pessoa de alto escalão dentro da empresa, ele se disfarçava como um operário, e ele via as necessidades e por que que estava tendo atraso, por que que estava tendo problemas dentro da empresa. Então, é a partir daquele momento que ele vê com seus próprios olhos o que, por que que o meu chão de fábrica está dando esse problema. E foi um desses casos aí que um desses chefes se disfarçou, né, de uma multinacional, ele se disfarçou como um operário e ele estava conversando com um dos carregadores. E o carregador teve uma excelente ideia. Ele falou assim: olha, se a liderança aqui, se a cúpula nos ouvisse aqui, a gente podia colocar uma esteira aqui, o esforço para nós seria reduzido, nós trabalharíamos com mais vontade e não teríamos tanto cansaço como nós temos. E ele sentiu na pele, esse chefe, ele sentiu na pele o que que os outros funcionários estavam passando. Ele mesmo ficou esgotado o dia inteiro. Então, foi a partir dessas ideias, a partir de ideias, que você revoluciona completamente todo o chão de fábrica. E você, como futuro técnico, você pode sim eh, falar de ideias, ter ideias, planejar, porque todo processo que é bem planejado, ele é bem executado. Então, pessoal, o objetivo dessa UC aqui é fazer com que você tenha um olhar holístico, ou seja, você olhar para um todo, ter o que? Um pensamento aguçado, tomar uma ideia, tomar uma decisão e assim apresentar para os seus superiores para melhorar o seu ambiente de trabalho, ok? O processo. Todo processo, pessoal, ele tem uma entrada, ele tem essa parte aqui do meio que é onde está sendo executado as etapas para que saia o quê? Aquilo que você deseja. E aqui nesse caso aqui, ele fala a questão de planejamento, ok? Isso aqui é uma parte mais de planejamento. Beleza. Agora nós vamos entrar em um ponto que vai estar umas duas ou três questões do questionário de vocês. Tá ok? Algumas ferramentas foram desenvolvidas, perdão, ao longo do tempo, para melhorarem a gestão da qualidade. Uma dessas é o diagrama de Pareto. Esse diagrama, ele é conhecido como 80-20, tá ok? Onde são apresentados 80% das consequências e 20% que são as causas, tá ok? 80-20. Por quê? Os meus 80% têm que ser os meus resultados favoráveis, enquanto que 20% é o meu patamar máximo de problemas que podem acontecer dentro da empresa. Então, se perguntarem para você o seguinte, o diagrama de Pareto é uma das ferramentas administrativas muito utilizadas e tal, 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 e encher linguiça lá para você, e dizerem assim, esse diagrama ele é composto na parte de colunas, é um gráfico
colunas, e também conhecido como diagrama 80-20. Quando você vir isso, você já pode imaginar que é o diagrama de Pareto, tá ok? Muito utilizado na parte de produção, tá ok? Muito bem. Uma outra ferramenta que nós temos é o diagrama de Ishikawa. O Ishikawa, ele foi muito influenciado por Deming e por Durham, tá? Que nem eu apresentei para vocês. E ele, né, a partir desses ensinamentos, ele incentiva também melhorias lá no Japão, para que a indústria crescesse da melhor forma possível. E ele desenvolve uma das ferramentas que nós mais temos contato nos dias de hoje, que é o diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito, ou diagrama de espinho de peixe. Esse diagrama, ele é feito desta forma aqui, aonde você vai apontar todos os problemas, né, em direção ao quê? À tomada de decisões. Por quê? Ele também é considerado como o diagrama dos 6 M's. Esses 6 M's são o quê? Meio ambiente, material, mão de obra, método, máquina e medida. Tá ok? Onde que está tendo problema? Fora ou dentro da empresa? Qual material que nós estamos trabalhando? A mão de obra está com um comportamento adequado ou inadequado, ou então capacitado ou não? Qual o método que está sendo utilizado? Essa máquina está sendo muito utilizada para esse processo ou não? Essa medida está sendo bem empregada por toda a colaboração da empresa? Então, são esses tipos aqui de 6 M's. Também tem uma questão dessa no questionário de vocês, onde ele pede qual das opções aqui abaixo não faz parte dos 6 M's do diagrama de Chikawa, tá ok? Então, aqui os 6 M's que fazem parte, mais uma vez, é o meio ambiente, material, a mão de obra, o método, a máquina e a medida, ok? Outro gráfico muito importante, outra ferramenta muito importante é o histograma. Pessoal, o histograma é um gráfico que nós avaliamos em grande parte da nossa vida. Ele mede as frequências com que aquilo está acontecendo. Por exemplo, se eu for lá no questionário de alguma das turmas, por exemplo, eu posso ver, tá, com naturalidade, como que está sendo o quê? A média de cada aluno. Como que estão tendo esta média. Quer ver? Vocês estão vendo aqui, pessoal, sim ou não? O gráfico. Estão Sim, vendo? tá vendo o gráfico. Sim, sim. Aqui, ó. Aqui nós temos a turma de Areias. Olha só. Eu vou deixar com todos os alunos. Então, as turmas de Areias aqui de leitura e interpretação, por exemplo, vocês estão vendo as notas, ok? Então, até agora não teve, só teve uma nota ruim aqui, que ele não fez a última questão e não tentou novamente. E o que acontece? Olha aqui o histograma. Olha o tamanho das médias aqui. E a média ele já calcula para você. A média geral é de 89,50. Ou seja, então, teve 13 participantes que estavam entre 95 e 100. Aqui eu tenho 4 participantes que estão entre 90 e 95. Entre 80 e 90, 2 participantes. Aqui, um participante entre 7,5 e 8. E aqui, um participante que teve nota entre 7 e 7,5. Esse aqui é o histograma. Ele analisa a frequência com que aquilo está acontecendo e isso permite fazer o quê? Tomada de decisão. Foi a partir desse gráfico aqui, que eu disse para vocês, que Deming tomou as decisões necessárias para melhorar a estrutura das empresas japonesas e, consequentemente, da qualidade delas. Ok? E muito bem. Se perguntarem para você, e vão perguntar para você no seu questionário, falando assim: o histograma é uma ferramenta que organiza as informações disponíveis para que o administrador tome as melhores decisões possíveis pertinente à qualidade e à gestão da qualidade dentro da sua empresa. Então, é preciso observar o que no histograma? Então, você vai analisar, primeiro, a forma como ele está sendo feito.
Se há dispersão ou não, ou seja, se é pequena ou muito grande. Neste caso aqui, por exemplo, a dispersão aqui foi muito grande. Olha só, 4 participantes, enquanto aqui nós temos 13, ok? Entre aqui de 9 a 9,5, aqui de 9,5 a 10. Aqui também teve o quê? Uma discrepância o quê? Grande, porque aqui nós temos 2 participantes que saíram de 8,5 a 9, enquanto aqui nós já temos 4, beleza? Então, o histograma, ele tem essa finalidade. E também temos o quê? A centralização. Qual que deve ser a média? Que no caso, ele pegou todos os alunos que fizeram, somou as notas e dividiu pela quantidade, obtendo o quê? Esta média aqui, geral global, de 89,50. Ou seja, está acima da média, que é 6. Beleza? Nós também temos uma outra questão que é o checklist, que é uma lista, que é um roteiro de verificação para melhor atender às demandas do dia a dia, que foi muito utilizado de início na Primeira Guerra Mundial, para ver a questão da avaliação militar das tropas, tá? Essa parte aqui já não cai. E agora nós temos o quê? O brainstorm. Essa parte aqui, pessoal, eu não cobrei no questionário, tá? O checklist é nada mais é do que um feedback que você está recebendo, ok? Daquilo que você está fazendo. É você levantar os dados, fazer uma avaliação sua ou do trabalho que está sendo produzido, e assim, consequentemente, você levantar os pontos positivos e os pontos negativos, ok? Bem simples. O brainstorm nada mais é do que, no inglês, o termo em inglês, que a gente chama de chuva de ideias ou tempestade de ideias. O brainstorm, pessoal, nada mais é do que uma técnica em que ela visa o que captar as melhores ideias e assim, tirando da quantidade e indo em direção à qualidade, poder utilizar essas técnicas ou essas ideias para melhorar o sistema de produção dentro da minha empresa. Isso aqui cai no seu questionário. Se perguntarem para você quais os 2 tipos de brainstorm que nós temos, você vai falar que é o estruturado e o não estruturado. O estruturado é aquelas pessoas que elas pensam em 10 a cada rodada, ou seja, eu tenho uma ideia sobre um determinado tema, né, do mesmo tema, a próxima pessoa à minha direita fala também o que pode ser melhorado. E o não estruturado são as pessoas que dão ideia conforme elas surgem. Por exemplo, o que que a gente pode melhorar nessa parte aqui do transporte aqui, por exemplo, uma empresa de transportes? Uma pessoa pode falar, uai, aqui eu posso colocar numa esteira. A outra, não, se colocar uma esteira aqui, não tem como. Porque se colocar numa esteira aqui, é um lugar muito alto, isso pode acabar arruinando a qualidade do nosso produto. Ah, então se a gente colocar aqui uma empilhadeira, por exemplo, isso aqui pode funcionar, sim, mas aí uma outra pessoa pode falar, mas teríamos que ter pelo menos 3 empilhadeiras e 3 pessoas só para mexerem com isso, é um gasto maior para a empresa. Então, justamente isso, é você sugerir, dar ideias, tá? Que elas não estejam em conformidade com o tema que vão surgindo, elas vão aparecendo e você vai pontuando, ok? Sempre propondo soluções. O gráfico de controle, pessoal, também é uma outra ferramenta, tá? Ele tem como objetivo coletar os dados e a partir desses pontos estatísticos, ele sempre determinar para você valor médio, média total, a dispersão, média de dispersão, linhas de controle, fração defeituosa, número de não conformidade e número de não conformidade com a variação em U ou em C. Ou seja, tudo isso aqui, pessoal, o Excel faz para você de acordo com as fórmulas que aparecem para ele, tá ok? Beleza? Nós temos o diagrama de dispersão, que nada mais é do que você fazer você ter um gráfico com os dados e depois você fazer um alinhamento com esses dados para os canos sempre melhorar, saber o ponto qual é o mais viável. E temos planilhas e gráficos que nós vemos o quê? Nos principais softwares, como o Excel, nós temos o MATLAB, nós temos o Octave também, que produz esses tipos de gráficos. Pessoal, na próxima aula, que é quarta-feira, eu vou falar sobre o capítulo 4. Quem quiser já pode ir dando uma olhada,
no capítulo 4. E no dia 31, eu quero ver se eu já termino tudo isso aqui, tá? Para vocês já irem respondendo o questionário para mim. Tem gente que já perguntou assim: professor, eu já posso ir tentando fazer o questionário? Pode. Você tem duas opções.